Conselhos que eu te daria se eu fosse sua irmã mais velha. Tudo aquilo que eu queria ter ouvido antes de completar 20 anos. Então fica nesse vídeo, porque você não precisa errar. Você pode simplesmente aprender com os meus erros, o que é bem melhor, bem mais prático e mais fácil, né? Aprender com os erros dos outros, porque aí serve de exemplo e a gente não faz, evita muito choro, muita quebração de cara. Então, já fica nesse vídeo. E se você não tem uma irmã mais velha, e se eu fosse a sua irmã mais velha hoje e a gente estivesse assim no nosso quarto conversando, esses seriam os conselhos que eu te daria. Então vamos conversar. O primeiro conselho que eu daria para minha irmã mais nova seria: não comece a namorar tão cedo. Sim, gente, não começa a namorar tão cedo. Você tá na melhor fase da sua vida, na adolescência. E eu sei que esse é o momento onde tudo tá muito à flor da pele. E aí, às vezes, você conhece um carinha legal, um garoto bonitinho na escola, no ensino médio, na sua rua, na igreja. Eu sei. Mas espera um pouco antes de começar a namorar, porque você tá se entendendo como indivíduo, entendeu? Você tá se entendendo como ser humano. Foca em você, nos seus estudos, no seu futuro. Vai viver a sua vida, entenda do que você gosta antes de começar a viver por um outro indivíduo. Na adolescência, quando a gente começa a namorar muito cedo, a gente esquece quem a gente esquece, a gente desfoca. Parece que a gente, ao invés de focar só na gente e no que a gente veio para fazer, nos nossos estudos, na nossa vida, a gente começa a focar muito no outro e prestar atenção muito no outro e querer passar muito tempo com o outro e esquece da gente. Então, se você tem entre 13, 14, 15 anos, eu acho que começar a namorar tão cedo nessa idade vai te levar para outros lados, para um lado sexual que você não precisa descobrir agora. E eu acho que você poderia estar construindo a sua vida, entendeu? Descubra hobbies, tenta aprender um idioma, tocar um instrumento, faz uma aula de surf, de beach tênis, vai ocupar sua mente com coisas que você goste, entendeu? Passa tempo com suas amigas. Ai, mas e se aparecer um cara que eu gosto? Vai conversando com ele e espera um pouco, foca em você. Você tá com 13, 14, 15 anos, você não precisa começar a namorar agora tão cedo. Mas tá ok, vamos supor que você já esteja namorando e não tem como terminar. Ai, Raquel, eu já tô namorando e eu não vou terminar. Eu gosto dessa pessoa e eu já tô namorando há 1 ano e eu não vou terminar agora. Ok. Se você já estiver namorando, o conselho que eu te daria seria: tenha uma vida independente da do seu namorado, entendeu? Não deixa de sair com as suas amigas, separa um momento para sua família, um momento para você. Estude, saia, não passe todos os fins de semana da sua vida com o seu namorado. Viva uma vida independente da do seu namorado, porque vocês são dois indivíduos diferentes, vocês não são um só. E isso vai te ajudar caso um dia vocês terminem. Vamos supor, terminaram. Você vai entender quem você vai saber o que você gosta de fazer sem ele, você não vai se sentir perdida, porque isso é muito comum quando a pessoa tá namorando e passa por um término. E aí, quando o relacionamento acaba, a pessoa tem que se redescobrir, se conhecer de novo, não sabe o que gosta de fazer, não sabe o que fazer para distrair a sua mente, porque tudo que ela gostava de fazer, ela parou de fazer para fazer só o que o outro gostava de fazer. Caso acabe, caso chegue ao fim, você vai saber seguir a sua vida normalmente e tranquilamente, porque aí você não vai ter parado a sua vida para viver aquele relacionamento, sabe? E caso você esteja passando por um término agora, um conselho que eu te dou, que não é muito conselho, talvez seja só um lembrete, né? A Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Então, se você tá agora passando por um término, saiba que o melhor é o fim das coisas do que o início delas. Por quê? Porque se acabou, ok, acabou, então você tem uma nova chance, uma nova oportunidade de conhecer uma outra pessoa, de viver um novo relacionamento e talvez conhecer uma pessoa melhor, uma pessoa mais legal. Então, viva o seu momento de término, né, de luto interno pelo relacionamento, mas saiba que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Saindo desse lado um pouco de relacionamento, o segundo conselho é: junte o seu dinheiro. Gente, sim, não importa se você tem 15, 16, 17, não importa. Junte o seu dinheiro. Hoje as coisas estão muito difíceis e se você, vamos supor, sempre sonhou em morar sozinha, não tá fácil conseguir uma casa, pagar um aluguel, comprar, construir.
é tudo muito difícil, é tudo muito árduo. Antigamente, na época dos nossos pais, dos nossos avós ainda, era muito mais fácil conseguir comprar uma casa, comprar um terreno e construir uma casa do zero. Hoje, na nossa vez, tá difícil pra caramba. Um lote pequenininho é caríssimo, que dirá uma casa maiorzinha para construir. Cara, junte o seu dinheiro, tá bom? Junte, junte. Meu pai sempre me deu esse conselho. Se você ganha 1.500, sobrevive com 500 e guarda 1.000. Não tô falando pra você viver uma vida de escassez. Compra suas coisinhas, sua maquiagem, uma roupa, um sapato, mas valor maior separa pro investimento. Porque no futuro, se hoje tá difícil, daqui a 3, 5 anos, pode estar mais difícil ainda, entende? Então, para você conseguir conquistar suas coisas, junte o seu dinheiro. Isso é importante. Entenda sobre educação financeira. Uma observaçãozinha bem básica aqui: não deixa o seu nome sujar. Não deixa. Não deixa. Pode parecer, ai, mas todo brasileiro no Brasil tem o nome sujo. Sim, todo brasileiro tem o nome sujo no Brasil hoje. Mas é importante que você não deixe o seu nome sujar, porque isso pode te ajudar no futuro a, sei lá, pegar o seu apartamento, comprar sua primeira casa, ou conseguir comprar seu primeiro carro, sabe? O nome limpo te abre portas. Então, não deixa o seu nome sujar, e isso é importante. Se tiver quase sujando, faz um esforço para limpar o seu nome. Terceiro conselho, se você for mulher, entenda o seu ciclo menstrual. Entenda ele, pesquisa, vai entender o que é período fértil, vai entender o que é ovulação, o que é fase lútea, vai pesquisar, vai saber por que tá atrasando, vai saber por que vem adiantado. Procura saber se a sua mãe tinha ovário policístico, endometriose na adolescência. Vai procurar saber por que você sente tanta cólica assim, não fica se enchendo só de Buscopan, sabe? Se atrasou e não tem motivos para atrasar, conversa com a sua mãe. Mãe, olha, meu ciclo tá meio estranho, falou que ia vir e faz 2 semanas que não veio. Pede ela para te levar ao ginecologista. Anota no aplicativo, no caderninho, no celular, anota. Entender o seu ciclo pode te ajudar no futuro até a driblar doenças, sabe, como endometriose, ovário policístico, cistos no ovário. Isso é importante, você é uma mulher e você precisa se entender. Quinto conselho, ou quarto, não me lembro agora, estude sobre o autoconhecimento, neurociência, o cérebro humano. Gente, o cérebro humano, ele é algo surreal e tem muita coisa pra gente entender sobre o nosso cérebro. E eu não tô nem falando sobre o cérebro órgão, tô falando sobre as emoções, essas coisas, sabe? Da neurociência mesmo, do autoconhecimento. Entenda, estude sobre isso, para você entender, se autoconheça, vai estudar sim sobre o autoconhecimento, porque isso pode ser ótimo para você. A gente vive na era da depressão, da ansiedade, da dependência emocional, do narcisismo, então vai entender sobre você e quem você é, entende? E entender sobre o autoconhecimento, estudar sobre ele, vai até te poupar de passar raiva. Porque, vamos supor, se você tem uma mãe narcisista e ela age de certas maneiras com você, cara, quando você for estudar e for entender sobre o passado dela, você vai, sabe, você não vai só ficar passando raiva, você vai, poxa, ela é assim, cara, que difícil, ela precisa de uma terapia. Olha como foi a infância dela, olha como foi a adolescência dela. Então você vai entender certas coisas, sabe? E relevar. Então estude sobre o autoconhecimento, sobre você mesmo, sobre o seu cérebro, sobre a neurociência, isso é importante e vai te deixar mais inteligente. E ainda nesse naipe do estude sim, porque você sem um namorado é solteira, mas você sem estudos é burra. Isso é um investimento para você. Quando você estuda, você não vai estar estudando para mim, você não vai estar estudando para sua mãe, para o seu pai. É para você e para o seu futuro. Sexto conselho, e vem cá. Se você for virgem, permaneça virgem mais um pouco. Espera mais um pouco. Não fica afobada para perder sua virgindade porque você quer se perder, ou se você já está namorando e o seu namorado quer muito, e você às vezes pode estar querendo muito também, porque a gente também sente vontade. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você tem entre 13, 14, 15, 16 anos, na sua maioria
você vai perder sua virgindade a primeira, a segunda, a terceira vez, não vai valer tanto a pena assim. E eu digo que não vai valer tanto a pena assim a questão do prazer mesmo, porque na maioria das vezes, a primeira, a segunda, a terceira vez, a gente não sente, nós mulheres, a gente não sente o prazer como o homem sente, demora um pouco até a gente se entender, e os homens também, eles não sabem, os homens mais novos, certo? Eles, na sua maioria, eles não sabem como dar prazer para uma mulher. Então, não perca a sua virgindade com um cara assim tão cedo, sendo que o prazer vai ser só ele que vai sentir o prazer, e você vai, na primeira vez, vai sentir dor, vai ficar dolorida. Na segunda vez, você ainda vai sentir um pouco de dor, ainda vai ficar dolorida. Na terceira vez, você também vai ficar dolorida e você não vai ter sentido nada. E aí, se você fosse perder agora com seu primeiro namorado, que é só o primeiro, talvez seja o último, e eu espero que sim. Mas se acontecer dele for só o primeiro, ele é o primeiro e não vai ser o último. E aí você se perdeu à toa, você não sentiu prazer, só ele que sentiu prazer, levou sua virgindade embora e você ainda teve que ficar fingindo orgasmo, porque na maioria das vezes é isso que acontece. A menina não sente o prazer, não teve orgasmo nenhum, deu sua virgindade pro cara, você nem sabe se você vai casar com esse cara. Ai, Raquel, mas eu quero. Sim, às vezes a gente quer muito casar com o cara, casar com o nosso primeiro namorado, mas não é ele às vezes. Pode ter casos que sim, existem casos que a mulher e o cara são o primeiro namorado um do outro e se casam. Mas, cara, e se não for ele? Você vai se perder à toa. E quando eu disse lá no primeiro conselho, não comecem a namorar tão cedo, é por conta disso. Porque quando a gente avança etapas e começa a pular para fases que às vezes não era pra gente estar vivendo, hoje as meninas começam a namorar com 12, 13 anos, e aí com 15, 14, elas já se perderam. Nessa fase, o corpo ainda nem tá formado por completo. Fora a energia, porque sexo é uma troca não só física ali, sabe? Ela também tem a sua troca enérgica. Então, será que vale a pena mesmo você se perder agora, sabe? E ficar presa naquela pessoa para sempre, ter sempre na sua cabeça, me perdi com fulano. E aí, depois que você acessa o sexo uma vez, o seu próximo namorado também vai querer e você também vai querer. E aí terminou. E aí o seu próximo namorado também vai querer e você vai querer também. Hoje as pessoas estão começando a entender que ter vários parceiros é falta de higiene, né? Antigamente ninguém via isso como careta. Hoje, a pessoa ficar com um, ficar com outro, ou ficar com vários ao mesmo tempo é visto como falta de higiene. Ai, mas eu não quero me perder depois do casamento. Acho isso brega. Então espera pelo menos você ficar noiva, não sei. Ai, mas não quero me perder só no casamento, porque se eu não gostar do jeito que a pessoa faz. Não sei, tem gente que tem disso, né? Espera pelo menos você fazer 18 anos, entendeu? Mas entre os seus 13, 14, 15, 16, cara, é pra você estar vivendo outras coisas. Você, ai, tá falando que é pra mim tá brincando de boneca? Não, mas você pode estar saindo com as suas amigas. Você não precisa, com 13, 14 anos, estar namorando e transando pra se entender como uma pessoa madura. Mas também, com 13, 14 anos, você não precisa estar brincando de boneca, igual lá no passado, na época das nossas avós, que com 13, 14 ainda brincavam de boneca. Mas pra que você vai estar acessando o sexo agora, sendo que você nem sabe como é que vai ser daqui a um ano? Se você vai estar com essa pessoa ou não. O próximo conselho é: não se esforce, não se molde para caber aonde não te cabe. Você tá vendo que ali você não é valorizado ou valorizada, ou que aquele grupinho ali menospreza você. Não se esforça para caber ali. Se afasta. Não fica se moldando para caber ali dentro daquela caixinha que querem que você caiba, porque não vale a pena. Você tá tendo que se moldar é porque aquele espaço ali é pequeno demais para a grandiosidade que você é. E esses dias eu vi um vídeo que a menina dizia: ser deixada de lado é a maneira de Deus dizer que você não pertence a esse lugar. Então, se você tá sendo menosprezada, desprezada, tá tendo que se adequar, se moldar para caber ali, cara, você quer que mais resposta para entender que você não cabe ali. E isso se encaixa perfeitamente também em coisas que tiram a sua paz. O que não te dá paz não vem de Deus.
tudo que vem de Deus traz paz para sua vida. Então, assim, tá te incomodando? Sai de perto. Ai, mas por que que você se afastou da gente? Você não precisa se justificar, entendeu? Ai, mas por que que você fez isso? Você não precisa se justificar. Ai, mas por que que você quer terminar? Você não precisa se justificar. Seja autêntico. Não tenta se moldar pra caber naquele grupo, pra andar com aquelas pessoas. Não vale a pena, entendeu? Você vai se perder de você, vai perder sua autenticidade, sua originalidade. Nada mais bonito do que uma pessoa autêntica e, sabe, ser quem ela é mesmo e ser daquele jeito e mostrar pro mundo que ela é assim e que ela gosta de se expressar daquele jeito. E quando você vê uma pessoa autêntica, você pode ter certeza que ela tá sustentando o desconforto de não agradar todo mundo. O que eu tô querendo dizer é isso, entende? Se você precisa se moldar, se você precisa se diminuir para se encaixar ali naquele grupo, ou fazer coisas que você não gosta e nem concorda tanto assim, não vale a pena. E esse foi o vídeo, mana. Espero que você tenha gostado. Clique em gostei se você gostou desse vídeo para o YouTube entender que ele é bacana e recomendar para outras pessoas. Se inscreva no canal para mais vídeos assim. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau.